Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos, esse estudo número de 72, onde vamos continuar aqui na questão número 330. Antes, lembrando que nós estamos adentrando agora no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, tem aqui mais ou menos 8 títulos, e nós vamos começar pelo título, pelo subtítulo Prelúdios do Retorno. Questão número 330, que Kardec faz a seguinte pergunta. Os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Eles sabem quando vão reencarnar, eles são avisados disso? E o espírito de verdade responde o seguinte, eles pressentem como um cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas sem saber quando isso se dará. Então ele diz aqui, que eles sabem que vão reencarnar, que devem reencarnar, mas eles não sabem quando isso vai acontecer. Já em algumas histórias do André Luiz, nós vemos assim exemplificado que pessoas que ajudam na programação e sabem quando vão reencarnar. Talvez aqui separando as duas ilustrações do Livro dos Espíritos e de histórias do André Luiz, talvez no caso do Livro dos Espíritos, espíritos um pouco mais arredios, espíritos que ainda têm muito a recuperar, talvez não tenham esse controle exato, Mas aqueles que já estão numa situação melhor, sim, podem saber. Pergunta anexa a 330. A reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Então, os dois são importantes e ele diz, certamente assim é. Questão número 331. Todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? Resposta. Existem os que nem pensam nisso e mesmo não a compreendem. Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza em que se encontram de seu futuro é uma punição. Então, quando se fala punição e essa incerteza, para alguns, é aqueles que têm o seu ego alargado, que se acham mais importante que os sistemas que Deus criou para nós evoluirmos. Então, eles se acham acima. Existem até pessoas que criam certas teorias da conspiração, que nós estamos presos em uma roda, que é uma matrix, que é um sistema que nos obriga. Mas veja, se não é esse sistema, nós não progredimos, nós ficamos parados. A gente sabe que o ser humano, se deixar ele sem desafios, dificilmente ele corre adiante, dificilmente ele segue adiante. 332. Pode o espírito aproximar ou retardar o momento de sua reencarnação? Resposta. Pode-se apressá-lo, solicitando por seus votos, pode também retardá-lo, se recua diante das provas, pois entre os espíritos existem também covardes e indiferentes. Todavia, não o fazem impunemente, pois sofrem como aquele que recua diante de um remédio salutar que o pode curar. Veja que lá antes ele falou que o espírito não sabe. E aqui ele respondeu que pode apressar o momento da reencarnação, como pode evitar. Então, ou seja, tem espíritos que sabem, se ele pode apressar ou evitar, é porque ele sabe que a reencarnação vai ocorrer. Questão número 333. Se um espírito se encontra bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, da qual não tem ambição de se elevar, poderia prolongar esse estado indefinidamente? Olha só, você está lá no plano espiritual, está se sentindo muito bem, em paz. Você pode ficar para sempre nesse estado, Você pode optar por isso? Vamos ver a resposta. Ele diz aqui, não indefinidamente. O progresso é uma necessidade que o espírito experimenta, cedo ou tarde. Todos devem elevar-se, é seu destino. Todos nós devemos crescer espiritualmente. Aqui, fazendo um parêntese, lembrando de uma situação. Aqui estamos falando de espíritos da nossa classe, da nossa época, que estão progredindo, estão evoluindo nesta dimensão.
A gente sabe que espíritos de dimensões muito elevadas, eles não têm mais a necessidade de reencarnar. Eles têm a progressão deles espiritual no próprio plano espiritual, né? Porque eles já venceram essa época do ser humano que, se não tiver desafios, não progride, né? Se não inflige-se ali certos problemas na vida dele, ele não busca soluções, ele não busca melhoramentos. Então, é claro, espíritos mais elevados já alcançaram um certo patamar que não precisam exatamente desse tipo de problemática. Eles já sabem, dentro do plano espiritual, já têm o reconhecimento de como vão progredir, né? Como precisam progredir. Questão número 334. A união da alma como tal ou tal corpo, com tal ou tal corpo, é predestinada ou é apenas no último momento que se faz a escolha? Então ele está dizendo aqui, ó, para uma alma, um espírito se unir a um corpo desta forma ou aquela forma, né? Isso é escolhido só na hora, é planejado, né? O espírito é sempre designado antes. O espírito, escolhendo a prova que deve suportar, pede a encarnação. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê antecipadamente que tal alma se unirá a tal corpo. Então, Deus sabe, né? Deus sabe como é que vai ser. 335. O espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai reencarnar ou somente o gênero de vida que lhe deve servir à prova? Olha, está perguntando, ele pode escolher que tipo de corpo ele vai encarnar, ou ele só escolhe que tipo de vida ele vai ter para alcançar os seus desafios e resolver esses desafios, né? E ele diz aqui, pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso. Se vence os obstáculos que nele encontra, mas não depende sempre dele. Ele pode pedir. Olha só, então ele explica aqui que ele também pode escolher o corpo, porque esses corpos, como nós sabemos, corpos humanos, terceira dimensão, um monte de doença, problemáticas, né? Porque muitas vezes muitos desafios da vida residem em problemáticas no corpo, mas não em si na doença, nos problemas do corpo. Os problemas são o gatilho para o pensamento, o gatilho para a meditação, o gatilho para você pensar sobre a vida e suas transformações, e não simplesmente só para espezinhar você, para que você sofra, tá? Então veja, que sim, ele diz aqui, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso, se vence os obstáculos que nele encontra, mas a escolha não depende dele, ele pode pedir, tá? E tem uma pergunta anexa aqui. Poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido por ele? Olha a resposta que ele dá. Se eu recusasse, sofreria sempre mais do que aquele que não tentou nenhuma prova. Então o que ele diz aqui, ó, o espírito pode até num dado momento recusar, só que ele sempre vai sofrer por ter recusado, porque ele está negando o desafio, as promessas dele evoluir, crescer. E quando fala aqui, gente, que ele vai sofrer, não é, como eu sempre falo, não é Deus que vai apertar com o dedinho em cima assim, ó, você vai sofrer agora. Não é isso. Ele sofre pela incapacidade dele, pelo sentimento de derrota, pelo sentimento de ser vencido pelos próprios medos. É esse tipo de sofrimento que ele está falando aqui no Livro dos Espíritos, tá? Bem, amigos, então encerramos por aqui mais esse estudo de O Livro dos Espíritos e ainda vamos continuar nesse mesmo tema aqui, né? Que é o Prelúdios do Retorno, quando o espírito vai reencarnar. E no próximo estudo vamos continuar na questão número 336. Até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.